Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acolho com muita alegria você que se dispôs a estar comigo durante esta quaresma, preparando a Páscoa do Senhor Jesus. Hoje, quarta-feira de cinzas, uma reflexão toda especial a respeito da finitude da vida. A lembrança da morte e o jejum quaresmal. Gênesis 3, versículo 9. Marque este versículo na sua Bíblia ou anote aí no seu caderno do seu retiro quaresmal. Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Lembra-te, ó homem, que és pó, e em pó te hás de tornar. Lembra de que tu és pó, e ao pó haverás de se tornar, retornar. Quarta-feira de cinzas é um dia que, para muitos, é aquele dia de descanso, de rotina, que vem depois do carnaval, mas para nós cristãos é a abertura da quaresma, um grande retiro espiritual. E olhando para a nossa vida, nós só podemos chegar a uma conclusão: nós viemos do pó e para o pó voltaremos. Santo Afonso de Ligório, ele faz um resuminho daquilo que é a meditação de hoje. Os insensatos, que não creem na vida futura, estimulam-se com o pensamento da morte a passarem bem esta vida. De maneira bem diferente devemos nós proceder, os que sabemos pela fé que a alma sobrevive ao corpo. Nós, lembrando-nos de que em breve temos de morrer, devemos cuidar da nossa eternidade e, por meio da oração e penitência, aplacar a divina justiça. É com esse intuito que a Igreja, depois de pôr as cinzas sobre a cabeça, nos ordena o jejum da quaresma. Então veja, hoje, quarta-feira de cinzas, nós somos chamados a, como cristãos, olhar para a nossa vida e, sabendo que um dia vamos morrer, preparar a nossa eternidade desde já. Nós temos neste primeiro dia até uma reflexão forte aqui de Santo Afonso. Ele diz que, para compreendermos em toda a sua extensão o sentido destas palavras, imaginemos ver uma pessoa que acaba de exalar o último suspiro. Então, ele pede para a gente pensar numa pessoa que morreu agora. A pessoa estava viva, talvez num acidente ou doente, e ela faleceu. Agora, ele vai dizer assim: a cada um que vê esse corpo, já começa a ter nojo e horror. Quer dizer, né? Não passaram bem 24 horas depois que aquela pessoa morreu e o cheiro se faz sentir. É preciso abrir as janelas, queimar bastante incenso, a fim de que o fedor não infeccione toda a casa. Os parentes, com pressa, mandam levar o defunto para fora da casa e entregar à terra. Ou seja, ele está escrevendo aqui quando aqueles velórios eram em casa, né, e tem o tempo certo. Ah, vamos fazer um velório de 3 dias, uma semana. Não, não é assim. Conforme a enfermidade, são velórios rápidos, não é? Porque o corpo humano, ele já entrou aqui num processo já de decomposição, processo de morte, o cheiro começa a exalar. Santo Afonso,
ele vai contar aqui aí uma coisa pesada, né? Ele vai falando que aquele corpo sepultado fica amarelo, depois preto, aí fala sobre a pele, ele coloca aqui sobre ratos, né, os pedaços do corpo, e ele vai dizendo aqui que no final fica aquele esqueleto e reduzido a pó. Então, qual é aqui a reflexão? Abrindo o nosso tempo da quaresma. Gente, para que nariz em pé? Para que soberba? Todos nós iremos morrer, rico ou pobre, jovem ou idoso. Todos viemos do pó e ao pó haveremos de voltar. Tem até uma história que eu gosto muito de contar nas homilias, nas minhas palestras, de que um rei com seu exército, ele foi para uma batalha. E lá no campo de batalha, o rei morreu. E muitos soldados, o outro exército era mais forte, então o exército perdedor voltou rapidamente e a rainha, lá esperando, recebeu a notícia de que o seu marido havia falecido. E ela, então, pergunta, onde está o corpo do rei para fazermos o velório real? Os soldados falaram, olha, majestade, e a guerra foi tão puxada, nós estávamos quase sendo dizimados que a gente nem trouxe, não. Não, mas nós vamos lá buscar. Passado muito tempo, eles encontraram o local onde o rei foi colocado. Hora que tiraram a terra, havia um esqueleto algemado. Aí a rainha disse, não, esse não é o rei, não. Esse é um escravo. Está com algemas nas mãos e nos pés. Vamos ver o esqueleto do lado. Hora que tiraram a terra, havia um esqueleto deitado com uma coroa de ouro. A rainha disse, este é o rei. Recolham os ossos do rei, esse outro aí pode jogar terra em cima. A rainha entra na carruagem, aquele pessoal que foi ali recolher os ossos do rei tinha lá um pouco desastrado, perdeu o equilíbrio, caiu no meio dos ossos, misturou o osso, cabeça para um lado, fêmur para o outro, que é confusão danada. Os outros falaram, olha, você vai morrer. A rainha vai te matar. Eu quero ver como que você vai separar isso aí agora. Só que no meio daqueles havia um escravo mais sábio. E ele disse, basta pegar um de cada. Não tem como a rainha saber, tirando a coroa e a algema, quem é rei e quem é escravo. Depois da morte, somos todos iguais. E assim aconteceu. Pegaram a cabeça de um lá, o crânio, etc., colocaram no saco. Certamente haviam ossos misturados. Tanto para o rei quanto para o escravo. Para mim e para você. Lembra-te que tu és pó e ao pó haverás de voltar. Aqui nós temos duas diferenças. E nesse primeiro dia, quarta-feira de cinzas, é bom nós pensarmos em dois tipos de pessoas. Aqui, Santo Afonso, ele coloca que existem os insensatos e que nós que cremos. A pessoa insensata, que é a mesma coisa de ímpio, a pessoa que não acredita na vida eterna, não acredita no reino dos céus, ela acha que essas coisas de vida eterna, do que Jesus disse, isso tudo é fábula, tudo é historinha, né? E qual é o estímulo dessas pessoas? Vamos levar uma vida folgada, de muita alegria e de muito gozo. Como nós vamos morrer, então nós temos que aproveitar esta vida ao máximo. Beber ao máximo, comer o máximo, todos os prazeres do mundo. Então, há pessoas que vivem buscando cada vez mais prazeres, porque na cabecinha dela, depois da morte, não tem nada. Então, o que vale é o que ela viveu aqui. E tem outro tipo de pessoa, aquelas que creem.
E nós devemos viver de maneira diferente, né? Santo Agostinho vai dizer assim: nós devemos proceder pela fé, que sabemos que a alma sobrevive ao corpo e que depois da morte do corpo, a alma terá de dar contas rigorosíssimas de tudo quando tiver feito. Por isso, nós que cremos, nós não estamos aqui nesse mundo só para os prazeres. Não, nós estamos aqui preparando a nossa eternidade. Como está o nosso proceder? Você que está comigo nessa primeira reflexão, o jeito como você vive, o seu procedimento, ele tem apontado para o céu, ou ele tem apontado só para as coisas da terra? Aquilo que você faz é preparando a sua eternidade ou é só para ter alegria aqui embaixo, prazer aqui embaixo? Como diz os insensatos, não é? Devemos ter uma vida folgada, com muita alegria e com muito prazer. É por isso que no início deste tempo quaresmal, nós somos convidados ao jejum. E o que é jejum, senão a oração do corpo? Jejum é você se abster de alimentos, é não comer. A água nós podemos tomar de manhã, a pessoa não come nada, ou quem precisa, come um pouquinho só, um pão, água, uma refeição bem modesta, passa o dia sem se alimentar e no fim da tarde come ali um pouquinho também. Não é para fazer mal à saúde, mas é esse sacrifício do corpo. Isso é jejum. Jejum é não comer. Abstinência é você tirar alguma coisa. Ou seja, durante o dia você come normalmente, com modéstia, porque estamos na quaresma, mas você vai, então, não comer carne. Ok? Então, a diferença de jejum e abstinência é essa. Jejum não se come nada, abstinência tira algo. E durante a quaresma, você pode fazer outras abstinências. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão não se come carne. Há pessoas que na quaresma, toda sexta-feira não come carne, ou quarta e sexta, não é? Agora, você pode fazer outras abstinências, outros sacrifícios. Durante toda a quaresma, eu não vou comer arroz, eu não vou tomar refrigerante, não vou comer doce, colocando sempre um propósito. Qual que é o propósito que eu quero alcançar no fim desta quaresma? Para a minha vida espiritual, para a minha vida de conversão, buscando sempre a eternidade, cuidando da minha eternidade. Então, hoje, começando a quaresma, quarta-feira de cinzas, esta é a reflexão, a meditação para o dia de hoje. Sejamos, no santo tempo da quaresma, mais sóbrios em palavras, na comida, na bebida, no sono, nos divertimentos. E o que é mais necessário, afastemo-nos mais de toda culpa por meio de uma vida recolhida e consagrada à oração. Gente, vamos viver a quaresma com mais respeito. Vamos viver a quaresma com mais oração. Os antigos, os nossos avós, bisavós, viviam uma quaresma verdadeiramente piedosa. Infelizmente, muitas pessoas estão perdendo a piedade, vivendo a quaresma como se fosse um tempo qualquer. Aí comem, bebem, divertem, e som ligado, e passeando. Vamos ter mais modéstia. Vamos viver este tempo com mais modéstia, mais sobriedade, né? E sempre no final da nossa meditação, eu vou fazer questão de ler
a oração que Santo Afonso coloca. São orações maravilhosas e que muitas pessoas não conhecem. Então, convido você a fechar os seus olhos e lentamente repita comigo, no seu coração, a oração da meditação de hoje. Ó meu amabilíssimo Redentor, consenti que eu una a minha salutar abstinência com a que vós, com tanto rigor por mim, quisestes observar no deserto. Consenti também que esta união eu a ofereça a vosso Pai divino, em desconto dos meus pecados, pela conversão dos pecadores e em sufrágio das almas santas do purgatório. Tenho intenção de renovar esta oferta todos os dias da quaresma. Vós, porém, ó Senhor, concedei-me a graça de começar este solene jejum com a devida piedade e de continuá-lo com devoção constante, a fim de que, chegada a Páscoa, depois de ter ressurgido convosco para a vida da graça, seja digno de ressuscitar também para a vida da glória. Fazei-o pelo amor de Maria Santíssima. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe vocês com a cruz de Jerusalém, a Santa Cruz. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus. Espero você amanhã para mais uma meditação do tempo da Quaresma. Hoje, a meditação durante o dia deve ser: eu vim do pó e ao pó voltarei. Por isso, preciso cuidar da minha eternidade. Vamos rezar mais. Hoje é dia de jejum. Estamos iniciando a Quaresma. E não esqueça, logo mais, antes de deitar, escute o meu áudio no meu perfil no Telegram. O primeiro áudio deste tempo da Quaresma. Só lembrando, o vídeo sempre disponível às 6 horas da manhã. E o áudio no fim da tarde para você ouvir antes de dormir. Muito obrigado por você estar comigo. Deixe aí o seu comentário. Qual o seu desejo? Qual a graça que você deseja alcançar neste tempo da Quaresma? Você está orando por quem? Estamos juntos, buscando sempre a oração, o jejum e a esmola. Deus abençoe.